Você ainda vai implorar pelo meu perdão, Vitória. Vai implorar. E eu não vou te perdoar nunca. O grito ecoou pelas paredes do quarto antigo, com Emília segurando o telefone tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. A respiração dela estava descompassada, o ar pesado de rancor. Se você quer acompanhar esse confronto até as últimas consequências, já se inscreve no canal e deixa o like, porque o veneno que escorreu daquela ligação foi só o começo. Emília andava de um lado para o outro. Não conseguia assimilar a ideia de que a mulher que a humilhou a vida inteira agora estava falida. Mas ainda assim teve a petulância de ligar para o pai pedindo dinheiro. Sem perguntar por ela, sem uma única palavra de remorso pela filha rejeitada. Nada. Para Vitória, Emília continuava sendo invisível. Enquanto isso, a poeira da oficina de tanoaria subia com as batidas do martelo na madeira. O cheiro de carvalho queimado tomava o ar. Felipe limpava o suor da testa e olhava para Lívia com aquele desespero contido de quem está prestes a perder o controle. Eu fiquei louco quando soube que você estava doente, ele disse, dando um passo curto na direção dela. A voz falhou de leve. Tomei sem rumo. Eu sinto sua falta, Lívia. Ela desviou o olhar. A culpa pesava nos ombros dela como chumbo. Eu tentei, Felipe. Eu tentei terminar tudo com o Pedro. Mas não consegui. Ele não aceitou. Virou um inferno. E o inferno tinha nome e sobrenome. A porta da oficina se abriu de repente e Pedro entrou, com aquele sorriso forçado que não chegava aos olhos. A mão no bolso, a postura ereta de quem marca território sem pedir licença. Saudade da minha noiva, ele disparou, interrompendo o silêncio congelado entre os dois. O olhar de Pedro foi direto em Felipe, seco, carregado de desconfiança. Ele puxou Lívia pelo braço com uma delicadeza falsa, daquelas que apertam por baixo do tecido. Lívia tentou disfarçar a tensão no rosto, mas a rigidez do corpo entregava o pavor. Eles foram direto para a hosteria da Rosa. Pedro achava que era só mais um almoço, até que empurrou a porta de vidro. A cena lá dentro fez o queixo de Lívia cair. Atrás do balcão de madeira, registrando contas com uma caneta gasta e a postura impecável de sempre, estava a dona Vitória Ventura. A mulher que mandava em tudo, que olhava todo mundo de cima, agora atendia clientes como caixa de restaurante. Vitória ergueu os olhos e viu Lívia. O silêncio entre as duas cortou o salão como lâmina. Pedro soltou uma risada baixa, quase inaudível, saboreando cada segundo daquela humilhação. Tem que trabalhar, né, Lívia? Sustentar a falida morando de favor não mata ninguém. Pedro soltou, sem a menor vergonha de falar alto o suficiente para ferir. Lívia sentiu um nó na garganta. Ela tentou puxar assunto, tentou uma aproximação, mas a muralha de gelo de Vitória permaneceu intacta. A nobreza decadente da ex-proprietária da vinícola não permitia que ela aceitasse pena. Diga à sua mãe que estou muito bem para ela não ter remorsos. Vitória respondeu com uma frieza cortante antes de entregar o troco e virar as costas. A humilhação engasgada atravessou o almoço inteiro. Quando Lívia colocou os pés na casa nova da família, a discussão explodiu. O que você quer que eu faça, Lívia? Quer que eu traga a Vitória para cá? Quer que eu arrume um quarto para ela morar conosco? Emília gritou, jogando a xícara de café sobre o pires com força. Os olhos da mãe queimavam. Cresce! Essa mulher está se fazendo de vítima para amolecer você.
Haja como uma empresária, não como uma sentimentaloide. A agressividade da mãe era quase inexplicável para Lívia. Mas o veneno que corria naquela cidade não estava restrito ao casarão dos Beraldini. Do outro lado de Bela Rosa, o clima na casa de Gema já tinha passado do limite do suportável. Queiroz revirava as gavetas do quarto de Mateus. Papéis espalhados pelo chão, cadernos abertos. O pequeno Chico tentou impedir, levou um safanão verbal e correu. Foi aí que a mão pesada de Queiroz puxou uma folha grossa do fundo de uma pasta. O homem estancou. Os olhos dele se arregalaram em puro ódio. No papel, em traços detalhados a carvão, estava Gema, retratada em roupas de época, colada a Raul. A intimidade no desenho era evidente, quase viva. O sangue ferveu na cabeça de Queiroz, de um jeito doentio. Ele pegou o telefone na mesma hora e ligou para a esposa, com a voz tremendo de rancor. "Vem para casa agora, anda!" ele ordenou seco. Gema mal teve tempo de se despedir de Emília antes de correr para a própria porta. Quando ela pisou na sala, a folha de papel voou na cara dela. "Que pouca vergonha é essa? Me explica." Queiroz vociferou, encurralando a mulher contra o aparador. O veneno machista e racista jorrava da boca dele sem qualquer freio. "Você com esse sujeito? É para isso que você some o dia todo? Tava se pegando com ele na cozinha? Cala essa boca! Eu trabalho a vida inteira para cuidar de você e dos meninos." Gema rebateu aos prantos, o peito subindo e descendo. "O Mateus desenha coisas antigas, coisas do passado. Não tem nada a ver com o que você está pensando. O Mateus é um pervertido e vai se ver comigo." Ele rugiu, pegando as chaves do carro e batendo a porta. A fúria dele tinha um destino certo: o hotel onde Raul estava hospedado. No meio da praça, Ariel tomava um sorvete de chocolate com o olhar fixo na esquina. Ao lado do mestre, ele observava o desespero de Mateus correndo para a aula com o celular completamente apagado. Foi um toque quase imperceptível de Ariel que drenou a bateria do aparelho, impedindo o rapaz de atender os chamados desesperados da mãe e de dar de cara com o pai descontrolado. O garoto ainda não entendia o peso das memórias que colocava no papel, mas a tempestade espiritual estava armada sobre aquela família. Enquanto isso, na recepção do hotel, o clima pesou de vez. Raul descia as escadas, ajeitando a câmera fotográfica quando Botelho avisou da visita inesperada. Sentado em uma das poltronas do saguão, Queiroz mantinha as mãos fechadas em punho, a respiração curta e o olhar fixo na porta. O confronto entre os dois não era apenas por ciúme do presente. Era o acerto de contas de vidas inteiras que voltavam a colidir de frente. A alguns quarteirões dali, o destino empurrava mais duas peças para o mesmo tabuleiro. Lívia entrou na loja de antiguidades procurando um refúgio para a cabeça cheia. Ao mesmo tempo, Felipe cruzou a entrada com a desculpa de comprar um presente para Anita. Quando os dois se encararam no meio das peças antigas deixadas por Vitória, a tensão entre eles anulou todo o resto do mundo. Ele pediu a ajuda dela. Pegou uma corrente delicada e, sem pedir licença, aproximou-se devagar. Os dedos de Felipe roçaram a nuca de Lívia para prender a joia. Um arrepio correu pela espinha dela, fazendo a respiração travar. A proximidade era perigosa, proibida e inevitável. Ali, dividida entre a culpa pelo noivo e a atração incontrolável por um homem casado,
Lívia parecia incapaz de fugir do próprio sentimento. Até que ponto o passado tem o poder de ditar os passos de quem jura que está no controle da própria vida? Ou será que o amor e o ódio que eles carregam há séculos são fortes demais para que qualquer um deles consiga escolher um caminho diferente?